Na semana passada nós começamos a falar sobre os 5 solas da Reforma Protestante. No final do mês de outubro, no dia 31 de outubro, é comemorado o aniversário da Reforma Protestante, né? Que ficou marcada com a data em que Lutero fixou as suas 95 teses na porta do castelo, da igreja do castelo da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Lutero era um monge agostiniano e, pelo acesso que tinha à Bíblia, a palavra de Deus, por ser monge, ele começou a estudar a palavra de Deus. E ao examinar as Escrituras, né, ele fez aquilo que Deus nos manda fazer, né, examinar as Escrituras. E ao examinar as Escrituras, quando estava estudando o livro de Romanos, quando chegou em Romanos capítulo 1, versículos 16, mais propriamente o versículo 17, ele leu que o justo viverá por fé. E naquele momento a luz do Evangelho rompeu as trevas que o catolicismo implantava com o seu legalismo, de impor regras e um estilo de vida para as pessoas no qual a palavra de Deus nunca colocou, nunca impôs. Lutero, ele então queria que houvesse uma reforma dentro do catolicismo romano, né? Com o propósito de adequar a igreja à palavra de Deus, né? Fazer com que a igreja andasse segundo a palavra de Deus. Aquilo foi rejeitado pelo catolicismo. Lutero foi perseguido, quase morto, e ele então passou a defender que a salvação, ela não é comprada, mas ela é recebida, que a salvação, ela não é conquistada, mas é dada, não vem de obras, mas vem da graça de Deus. Ele foi colocado para se retratar diante de imperadores, diante da alta liderança do catolicismo, e quando foi dado a palavra a ele, para ele se retratar, ele então disse a frase que ficou eternizada: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me de coisa alguma. Aqui estou, que Deus me ajude. Amém. Foi isso que Lutero disse. Não se retratou, não voltou atrás, porque entendia que importava agradar a Deus do que agradar a homens, como Pedro já tinha feito lá, lembra lá em Atos, quando Pedro foi preso e foi ali censurado e imposto que ele deixasse pregar no nome de Jesus. Pedro disse: olha, importa agradar a Deus mais do que a homens, né? Lutero parece que fez o mesmo, né? E a partir de Lutero, o mundo, ele nunca mais foi o mesmo, né? Ele passou a
ter a oportunidade de enxergar a verdade das Escrituras, porque a partir da Reforma Protestante, algo muito importante aconteceu, que foi o desenvolvimento da imprensa, e a Bíblia passou a ser produzida e distribuída, além disso traduzida para outros idiomas, que até então era apenas em latim, né, sob o domínio do catolicismo. Outros homens se levantaram séculos depois, no século seguinte e outros séculos, como Calvino, Zwinglio, John Knox, e assim o Evangelho foi sendo libertado das correntes das tradições humanas, né? E a Reforma Protestante, ela foi meio que sintetizada em 5 pilares, que são os conhecidos 5 solas da Reforma Protestante, né? E são eles: sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Só a Escritura, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória, ou glória somente a Deus. Na semana passada nós vimos dois 5 solas, e eu vou só recapitular caso aqui tenhamos alguém que não estava presente. Sola Escritura tem muitos textos na palavra de Deus que dão embasamento para isso. Então os reformadores, eles entenderam que somente a Bíblia era, ou melhor dizendo, a única regra de fé, e não só de fé, mas a regra para as práticas, para aquilo que fazemos ou que deixamos de fazer. E existe realmente a importância de compreendermos a questão da fé e da prática, porque muitas vezes nós acreditamos em tudo que a palavra de Deus nos diz, confiamos somente na palavra de Deus, mas muitas vezes ainda vivemos em práticas que são imposições de homens, que são baseadas muitas vezes naquilo que os líderes acham certo ou errado, e impõem para aqueles que o seguem, para aqueles que o ouvem. E nós precisamos compreender que a conduta prática do cristão não é baseada naquilo que o pastor determina, ou que o padre, né, ou qualquer líder religioso, mas aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Aquilo que o pastor prega e ensina precisa ser constantemente revisado pela igreja à luz da palavra de Deus, para compreender se aquilo que está sendo pregado é a verdade e está sendo útil para esclarecer a verdade, ou se está sendo ensinamento ou imposição humana. Só a palavra de Deus é a regra de fé, e ela é suficiente, ela não precisa de muletas, ela não precisa de ajudas. A palavra de Deus é suficiente. Em 2 Timóteo capítulo 3, dos versos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Entende? A palavra de Deus ensina, repreende quando estamos errados, né? Corrige, não só repreende, mas dá a direção, né? Não só diz que está errado, mas diz como andar, ou por onde devemos caminhar, né? Nos dá a educação na justiça, nós podemos compreender como viver de maneira justa aos olhos de Deus.
aos olhos do nosso Deus. E tudo isso que a palavra de Deus faz tem o fim de nos aperfeiçoar. Versículo 17 de 2 Timóteo 3 diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para tudo que fizer, para tudo na vida, é a palavra de Deus que nos dá a direção. Nós precisamos compreender isso. Nós não somos guiados por ideologias humanas, não podemos ser guiados por ideologias humanas, nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Nós não podemos fazer distinção em nada da nossa vida. Nós somos servos de Deus, nós somos crentes no Senhor, nós somos guiados pela palavra de Deus em tudo na nossa vida. É na igreja, é em casa, é na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, em todo lugar. É baseado pela palavra de Deus que nós devemos dar cada passo da nossa vida. Emitir os nossos pensamentos moldados pela palavra de Deus, não pela cultura, porque esse mundo é caído, a sua cultura é caída, jaz no maligno, mas a palavra de Deus nos liberta. Quando conhecemos a palavra, somos livres e somos guiados, ensinados, educados, corrigidos, repreendidos para toda boa obra, para estarmos andando perfeitamente nessa vida. Então, a palavra de Deus é também a base para os outros solas, porque é a partir da palavra de Deus, é a partir do entendimento e da aceitação de que a palavra de Deus é a regra. O país tem uma constituição, né? As leis são de acordo com a Constituição, mas nós vivemos a perfeita lei do Senhor. Nossa Constituição pode ter e tem falhas, mas a palavra de Deus é perfeita. Tudo passa, tudo é revisado, tudo é renovado, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela está aí há milhares de anos, e milhares de culturas, de povos já tentaram destruir, aniquilar a Bíblia da face da terra, mas ela permanece, porque é a palavra de Deus. Ela não é um livro, ela não é ideia humana, é a palavra de Deus que permanece para sempre, e ela é o fundamento para os outros solas, porque é a partir da palavra de Deus que nós compreendemos acerca da salvação. A grande questão do ser humano é o que vem depois da morte. E a palavra de Deus nos revela que há apenas dois destinos para toda e qualquer pessoa: salvação ou condenação, vida ou morte. E essa vida é mais do que podemos imaginar, e a morte é muito pior do que podemos imaginar, porque a morte não é uma aniquilação, não vai morrer e acabar, né? Ou como alguns dizem, não, vai se acabar no inferno. Não, é pior do que isso. Sabe por quê? Porque não se acaba. É morte ou condenação. É estar na presença de Deus ou viver eternamente distante da presença de Deus. Esses são os dois destinos da humanidade. E aí muito se especula
acerca de como se ter a salvação. E no senso humano, no entendimento, até por aquilo que é ensinado, a salvação para talvez a grande maioria é o resultado de uma vida boa, ou de uma vida em que se tenha mais atos de bondade do que falhas, do que pecados, e depois disso se coloca na balança e se tem a salvação. Mas a palavra de Deus, que é a regra de fé, que é o alicerce para o entendimento acerca da salvação, nos diz algo diferente. Nos diz algo diferente. Nos diz que a salvação, ela não é conquistada. Deixa eu pegar aqui o meu esboço, eu acho que ficou fora de ordem. Está aqui. Ela não é conquistada, ela é recebida, e o meio pelo qual ela é recebida é a fé. A fé, não segundo o nosso entendimento, mas segundo o que a palavra de Deus diz. A gente repete aqui, até porque a nossa pregação como igreja, ela está fundamentada nesse ensino dessa mensagem da semana passada e de hoje. A pessoa só pode ser salva, e se aqui no nosso meio tem alguém que ainda não creu em Jesus, a palavra de Deus diz que você precisa crer, como diz as Escrituras. Não é como eu acho, como eu penso, ou como alguém disse aí no TikTok ou no Instagram. É como a palavra de Deus ensina. Jesus mesmo diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Em outras palavras, isso significa que quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, será salvo. É a única maneira de ser salvo, é crer em Jesus, como diz as Escrituras. E se aqui tem alguém que ainda não creu em Jesus, como diz as Escrituras, eu digo para você, você precisa ter essa fé na palavra de Deus, e acima de tudo, a fé no unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, o único Salvador. Ele mesmo disse, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai, se não for por Ele. E a gente vai ver ainda sobre Jesus, né? Quando olharmos o solos Cristo. Então em Romanos 3:28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O homem é justificado somente pela fé, independentemente das obras da lei. A justificação é recebida pela fé, não por obra. Justificação é o ato de Deus tornar alguém justo. Não é alguém ser tão bom nas suas práticas que seja reconhecido como justo. Isso será impossível para qualquer ser humano. Mas ser justificado por Deus através do sacrifício de Cristo, e obtido essa justificação pela fé, somente pela fé. Então nós vimos aí o só a Escritura, só a Escritura, só a fé. Vamos ver agora somente a graça. O que é graça? Para nós crentes já é uma palavra muito conhecida, e o significado também. Mas para quem de repente não é familiarizado com essa palavra, é importante novamente dizer:
Graça significa favor não merecido, favor imerecido, é receber algo do que eu não mereço. Então, quando eu recebo algo que eu não mereço, eu recebi graça. Isso pode ser de uma pessoa para outra pessoa, né? Quando alguém dá um presente, quando alguém dá algo sem que você tenha feito nada para merecer, isso foi graça. Mas no contexto bíblico, a graça e a graça salvadora é receber a salvação sem mérito das obras, das suas práticas. E o texto base é um dos mais conhecidos e mais importantes para entendermos a doutrina da salvação. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu queria que vocês abrissem lá. Um texto muito importante para nós, servos do Senhor, termos memorizado nossa mente, termos guardado em nosso coração. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Grife aí essa passagem, memorize depois. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, o que é dom de Deus? Dom é presente. O que é presente de Deus? É a salvação, a graça e a fé. É os três. A fé que nós temos é um presente de Deus, porque a Bíblia também vai nos dizer que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós só somos capazes de ter realmente a fé salvadora em Deus, em Jesus, se Ele também vier e plantar essa fé em nosso coração. Isso é algo que talvez transcenda a nossa capacidade de entendimento acerca da ação de Deus. Mas a verdade é que, no que se diz respeito à salvação, tudo vem de Deus. Nada vem do homem. Do homem só vem a condenação. É nesse próprio capítulo de Efésios que Paulo vai nos dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Na verdade, nós nascemos mortos espiritualmente. Nós nascemos para a vida física, mas mortos espiritualmente. E só passamos a ter vida a partir do momento que, pela fé, cremos na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E aí nós somos vivificados. Aleluia. Isso vem de Deus. Vem de Deus. Então a salvação é uma obra graciosa de Deus, é um favor imerecido de Deus. Nós não merecemos. Deus nos dá a salvação sem que haja merecimento. Nós não sabemos por que Ele faz isso. Porque Ele nos dá a salvação não é pelos nossos méritos, e é independente dos nossos deméritos, das nossas falhas. Ele nos dá a salvação. Isso é guardado na sua eterna sabedoria. Deus é tão bom que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. E um morto não é capaz de buscar a Deus. É Deus quem chama, é Deus quem puxa, é Deus quem ressuscita. E de repente, se você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem, Deus pode estar te chamando nesse momento para a salvação. Deus pode estar nesse momento colocando a fé salvadora em seu coração, assim como colocou
no coração de muitos dos que estão aqui. Quando nós entendemos a graça de Deus, nós passamos a compreender que a vida cristã não é composta de pessoas perfeitas, mas pessoas doentes, pecadoras, que foram alcançadas pela graça de Deus e continuam pecadoras, continuam falhas, mas que são transformadas pela presença de Deus através do Espírito Santo. Então, a graça de Deus, a salvação do Senhor não é algo que possamos conquistar, nem recompensa por nossos méritos ou obras, mas é fruto do amor e da misericórdia divina. João Calvino, um daqueles reformadores que eu citei no começo, destacou que a graça é soberana e irresistível. Deus escolhe, chama e sustenta aqueles que serão salvos, e ninguém pode acrescentar nada à obra de Cristo. A salvação é plenamente dependente da iniciativa de Deus, não da iniciativa humana. A salvação é graça de Deus. Sabe o que é graça? É reconhecer que na salvação Deus é tão bom que faz tudo sem que a gente mereça. Mas hoje muitos confundem graça com permissão, e alguns, eu já vi comentários dizendo: mas assim é bom demais, quer dizer que você recebe essa salvação, e quando a gente observa que aquele que recebe a salvação, ela é eterna, ela não se perde, e aí pensa: não, mas aí é bom demais, você recebe, não vai fazer nada para manter essa salvação. E a verdade é que a salvação é boa demais mesmo, mas muitos confundem graça com permissão, e acham que a salvação é apenas o ato de levantar a mão ou de participar de uma igreja local. Isso não significa salvação. Os salvos, eles vão declarar Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, com a sua boca, vão declarar para todo mundo saber. Os salvos vão congregar, porque essa é a vontade de Deus, e Deus vai impulsionar para que ele esteja vivendo em comunidade cristã, sendo lapidado pelo relacionamento de uns para com os outros. Mas a graça não é uma permissão ou uma licença para viver despretensiosamente ou irresponsavelmente diante do pecado. Isso não é graça. Graça não é apenas se declarar crente. Graça, ela salva e ela transforma. A graça de Deus salva e transforma. Amém? E aí a gente precisa avaliar se nós de fato fomos alcançados pela graça de Deus, porque é uma obra conjunta, não vem separado. Não existe salvação sem transformação. A verdadeira salvação transforma. E sabe o que é essa transformação? É agora sim uma conduta que busca viver de maneira irrepreensível diante de Deus e diante dos homens, apesar de não conseguirmos por completo, mas vamos estar sempre tentando. E é por isso que Paulo em Efésios, é muito interessante você ler Efésios, a gente já pregou aqui a carta de Efésios, ele vai falar das bases da salvação nos 3 primeiros capítulos,
E depois vai falar do que significa ou o que acontece na vida de uma pessoa que foi alcançada por essa graça, por essa salvação. E o que é? É uma mudança de vida. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que tratava mal a sua família, sua esposa, agora vai tratar com amor. Aquela que era insubordinada ao seu marido, agora vai ser submissa por amor a Deus e ao seu marido. Então, o cristão, ele agora tem uma nova regra de conduta, que é a palavra de Deus. E ele vai viver assim, porque a graça de Deus salvou e vai transformar dia a dia. E a gente vai, como diz o Salmo, vai buscando brilhar cada vez mais até ser dia perfeito, como a luz da aurora. É a vereda do justo não pelas suas justiças, mas porque foi justificado pelo Senhor e agora vai viver para honrar a essa salvação. Então a graça que salva também transforma. Essa é uma frase talvez uma das mais importantes para a gente sair daqui gravada. A graça que salva também transforma. Ela não apenas nos livra da condenação, mas nos liberta do poder do pecado. Tito 2, 11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora para que vivamos de maneira sensata, de maneira justa aos olhos de Deus, de maneira piedosa, que significa santidade. Amém? Que a graça do Senhor esteja de fato sobre a vida de todos nós, nos salvando e nos transformando dia a dia. A graça não é apenas um ato divino de perdão, mas também um poder divino de transformação. Quem realmente experimentou a graça de Cristo não continua o mesmo, passa a odiar o pecado e amar a santidade. A reforma protestante não apenas restaurou a doutrina da graça, mas também fez um chamado à santidade. Romanos 11, 6 diz: mas se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Então a salvação é de graça, não é por obras. O catolicismo naquele tempo e até os dias de hoje ensina que a salvação é o sinergismo, é a doutrina que fala sobre isso, que é o que? É a contribuição na salvação de Deus e do homem. E aí cada um faz a sua parte e aí tem a salvação. Mas a palavra de Deus deixa claro de que a salvação é graça e não obras. Porque se for obras, não é graça. Amém? Penúltimo ponto aqui. E em quem está a nossa salvação? Nós vimos que a palavra de Deus é quem nos dá todo o alicerce para entendermos a salvação. Nós vimos que a fé é o meio de conseguirmos a salvação. Nós vimos que a graça é o motivo pelo qual nós somos salvos. Deus nos deu a salvação, é de Deus a salvação.
E agora nós vamos ver em quem está a salvação. Somente em quem está a salvação? Somente em Cristo. 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só mediador um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A solos Cristo, ou somente Cristo, afirma que Cristo é o único mediador e salvador. Na Idade Média, muitos eram ensinados a buscar intercessão em santos, na Virgem Maria, ou até em líderes eclesiásticos para se aproximarem de Deus. A fé cristã parecia depender de rituais e intermediários humanos. Mas é o seguinte, mais de 500 anos se passaram, e o que é ensinado é exatamente igual. Cristo não é suficiente para o que o mundo ensina, ou para que o catolicismo principalmente ensina. Você precisa de algumas ajudas, ou melhor, Jesus precisa de algumas ajudas. E aí vem a intercessão à mãe de Jesus. Eu vi um vídeo essa semana de um padre dizendo que Deus faz o que Maria manda, porque Maria é mãe de Deus e Deus é obediente à sua mãe. Isso é uma barbaridade, uma afronta a Deus. Primeiro que Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus Cristo, homem. E essa afirmação de Maria, mãe de Deus, ela foi feita por cristãos autênticos mesmo. E ele tinha como objetivo não divinizar Maria, mas o que tinha como objetivo era mostrar que o Jesus homem era Deus. Então por isso que eles fizeram a afirmação Maria, mãe de Deus, mas o propósito era exaltar a divindade de Jesus Cristo, o homem, né? E aí o catolicismo transformou isso, quando, acho que lá pelo século 3, século 4, depois da era cristã, quando se juntou com a cultura grega, né, que os romanos viviam, e aí eles começaram a misturar os cultos às divindades que tinham com os personagens cristãos, né? Tanto é que as figuras dos santos que nós vemos hoje, né, as imagens, elas têm uma aparência grega, porque eles apenas transformaram aqueles deuses que eles já cultuavam nos ídolos cristãos, né? E aí colocaram intermediadores, colocaram pessoas que tinham um certo poder para abençoar as pessoas, e isso não tem amparo bíblico. A Bíblia diz que está destinado um homem morrer uma só vez, e aí depois disso vem o juízo, e isso vale para todos, inclusive para Maria, inclusive para João Batista, inclusive para qualquer homem que foi piedoso na sua vida, servindo a Deus. Nós não contestamos o exemplo que eles foram depois que receberam Cristo como Senhor e Salvador. Tanto é que nós pregamos aqui muitos desses exemplos para as nossas vidas. A questão é, eles não podem fazer intercessão a Deus, porque eles não têm acesso a nós, ao que se passa aqui. Eles não têm poder para fazer nada no que diz respeito à salvação e a ação nenhuma, de cura, nada do tipo. Eles estão agora na glória
com o Pai. Estão gozando da salvação que receberam pela graça, assim como nós recebemos e um dia gozaremos com o Senhor. Mas só Jesus salva, e só é Ele o intermediador entre os homens e Deus. Não há outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Ele é o caminho estreito. Não há outro. Parece que o Papa declarou essa semana que Maria, só Jesus salva. Que bom que ele fez isso, né? Que bom que ele fez isso. Mas não me admira se já como é que se diz? Cancelarem ele, né? Por essa afirmação. Tirar as imagens das igrejas, né? Pois é. Bom seria que o catolicismo passasse pela reforma que quiseram fazer há 500 anos atrás. Mas acho difícil isso acontecer. Mas Deus é que tem o controle e o domínio de todas as coisas. Então, os reformadores proclamaram uma verdade radical: somente Cristo salva, somente Cristo intercede, somente Cristo é suficiente. E isso foi um dos maiores choques naquele momento, porque a igreja lá, ela vendia a salvação, e eles não queriam deixar de ganhar dinheiro para se apegarem à verdade. E essa mensagem, essa verdade precisa ser reverberada por nós dia a dia. Sem Jesus não há salvação. Só é possível ser salvo em Jesus. Meus irmãos, e eu vou dizer agora até pelo amor de Deus, porque muitas vezes eu vejo mensagens de crentes que não... Eu sei que às vezes os momentos são difíceis, mas quando se não pode falar a verdade, ou se não tem coragem de falar a verdade, fica calado. Muitas das vezes eu vejo crentes publicando mensagens de alguém que faleceu e que não se sabe que essa pessoa tenha feito uma declaração de fé somente em Jesus. E aí lá o irmão vai lá, que Deus o tenha em um bom lugar. Isso é contra o que a palavra de Deus ensina, que se a pessoa não declarou ou não reconheceu somente Jesus como Senhor e Salvador, isso não vai acontecer. Por mais que aos nossos olhos, por mais que dentro da nossa concepção de justiça, aquela pessoa seja uma pessoa boa, ela não será salva sem Jesus, assim como nenhum de nós seremos salvos se não tivermos Jesus. Sem Jesus não há salvação, não há ritual, não há igreja, não há boas práticas, não há boas obras, não há caridade, nada pode nos salvar, só Jesus Cristo. É um dos momentos que eu acho mais difíceis e em que nos requer até muita coragem, é quando nós somos deparados diante de funerais, onde as pessoas estão lá, não, isso aqui é salvo com certeza, porque é uma pessoa boa e tal. E aí a gente precisa ter coragem para declarar a Escritura. Não é isso que salva, só Jesus salva. Nós temos que ter um bom senso de entender o momento das pessoas, mas não podemos nos acovardar de falar a verdade. Só Jesus salva. Em Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro,
porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que nome é esse? De quem estava sendo falado? De Jesus, Jesus Cristo. Sua obra na cruz é completa e perfeita, seu sangue purifica todos os pecados. Sua ressurreição é garantia de vida eterna. Sua mediação nos reconcilia com Deus de forma definitiva. Ele é o mediador. A fé cristã é um relacionamento com Cristo, não com rituais ou intermediários. Jesus é suficiente para perdoar, salvar e reconciliar. Devemos colocar toda a nossa confiança na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, e não em nós mesmos. No dia a dia, isso significa buscar Cristo em oração, adoração e dependência total, reconhecendo que Ele é o nosso único Salvador e mediador. Somente Jesus. E por fim, a gente já está bem adiantado no horário. Por último, mas não menos importante, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. O glória somente a Deus. O último ponto aqui dos 5 solas é o coroamento total de todos os outros. Se a Escritura é a base, a fé é o meio, a graça a causa, Cristo o centro, toda glória pertence a Deus. Toda glória pertence a Deus. Vivemos em um tempo de autopromoção, né? Ministérios virando marcas, púlpitos virando palcos, e João Calvino já dizia: o coração humano é uma fábrica de ídolos, mas o Evangelho verdadeiro nos chama a viver para a glória de Deus. Tudo que fazemos, pregar, cantar, servir, deve ecoar uma só frase: somente a Deus a glória. Então, quando nós vemos cada ponto desse dos solas da Reforma Protestante, isso aponta para a glória de Deus, porque tudo é dele, tudo vem dele e tudo é para ele. Tudo é para ele. 1 Coríntios 10:31 diz assim: olha, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Paulo ensinando acerca do comportamento, do que os irmãos deviam fazer ou deixar de fazer, porque havia uma discussão lá entre eles. Paulo diz: olha, se preocupem em glorificar a Deus. Se comem alguma coisa, comam para a glória de Deus. Se bebem alguma coisa, bebam para a glória de Deus. Se você sai de casa para trabalhar, saia de casa para trabalhar e as pessoas verem que é a ação de Deus através da sua vida, e assim glorifique a Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Seja o melhor estudante, seja o melhor filho, seja o melhor pai, seja o melhor funcionário, seja o melhor patrão, para a glória de Deus, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É assim que Jesus nos ensinou. Tudo que nós fizermos tem que ser motivo de glorificar a Deus. E aí, nós vivemos uma sociedade que nos ensina a viver de maneira a não se importar com a opinião dos outros,
mas nós devemos nos importar com a opinião dos outros, quando se diz respeito à nossa conduta reta aos olhos de Deus. Não, eu vou fazer as coisas, ou eu vou deixar de fazer coisas para glorificar a Deus. E eu estou falando aqui, não é de você viver limitado por leis humanas, criação do que as pessoas pensam o que é um crente, mas o que a palavra de Deus nos ensina a ser como crente, para que assim possamos glorificar a Deus. Entende? Porque a gente não está aqui para viver conduzido por aquilo, por o que as pessoas que não conhecem a Deus acham que devemos fazer. Porque é assim que muitas vezes querem impor, né? Ah, fulano fez isso, mas e é porque é crente. Fulano fez aquilo lá, mas é porque é crente. A nossa preocupação não é essa, mas a nossa preocupação é se o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer é pecado, está glorificando ou desonrando o nome de Deus. Façamos tudo para a glória de Deus. Neguemos a nossa vontade para a glória de Deus. Por quê? Por que isso? Porque tudo veio dele. Nós estamos aqui porque Ele quer. Nós estamos respirando porque Ele quer. Nós temos a vida eterna porque Ele nos deu. Não é porque nós conseguimos ou merecemos. Então, a Ele a glória, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas eternamente. Amém. A Ele a glória. Então nós encerramos vendo que os 5 solas é um resumo, talvez muito sintetizado, da história da redenção, porque aponta para Cristo, né? No sola Escritura Deus fala, no sola gratia Deus age, no sola fide Deus é crido, no solos Cristo Deus salva, e no solo Deo glória Deus é exaltado. Toda a Bíblia, de Gênesis à cruz, aponta para o Deus soberano que salva pecadores para a sua glória. A reforma não terminou em 517, ela continua em cada coração cativo à palavra, em cada igreja que prega Cristo, em cada crente que vive para a glória de Deus. Assim como Lutero foi transformado ao entender que o justo viverá pela fé, Deus quer renovar a nossa fé. Não há salvação nas obras, na religião ou em nós mesmos, somente em Cristo. Diga com sinceridade, assim como Lutero disse: Senhor, cativa o meu coração a tua palavra, que a minha vida esteja cativa à palavra de Deus.